Ô, Lucha! Tá escutando, Fala, Lucha? Opa, peraí. Engasgou? Tossi primeiro, Neto. Engasgou? Ô, Lucha! Me deixou, cara. Ah, Ô, Neto, Oi. eu quero ver você falar São Carlos. Fala São Carlos. São Carlos! São Carlos! Ô, Lucha, eu vou falar o que eu falei de você. Eu vou falar porque eu falei de você pensando no Lucha, não no treinador, tá? E depois a pergunta do Veloso, do Vinícius e do Vitor pra você. Eu falei assim, aqui, acho que semana retrasada, né? Falei, eu gosto do Lucha, eu amo o Lucha, é um dos caras que eu mais... Os caras que eu mais admiro, assim, sabe o amor que eu tenho por você, pela sua família. Eu gosto de você demais, demais da conta, né? Amo você, né? Te respeito demais. Quando tem que criticar, eu critico, faz parte da minha profissão, mas eu te amo. Aí eu falei, pô, eu não queria que o Lucha fosse pro Vasco. Eu falei isso, sabe, Lucha? Eu não queria que o Lucha fosse... Eu rezei muito por você, Nossa Senhora Aparecida, quando você estava com o Covid, que você foi internado. Aí eu falei, aí você, pá, não sei o quê. Eu falei, eu não quero que o Lucha vá pra lá. Eu queria que o Lucha terminasse esse ano. Eu acho que é muito risco, eu falei, do Lucha ir pro Vasco e o Vasco cair. Eu não queria que você tivesse uma decepção de cair para a segunda divisão. Mas aí, em 2 jogos aí você mostra quem é o Lucha de verdade. E aí, por que você quis esse novo desafio na sua vida? Empate com o Atlético Goianiense e ganha do Botafogo de 3. E 6 pontos, você ganhou 4. Aí o Vasco já dá uma melhorada. E não tomou nenhum gol. Por que você quis esse desafio? Meu querido, maravilhoso Vanderlei Luxemburgo, que um dia era V, outro dia era W, outro dia ter 60 anos, outro ter 55, tá na minha idade. Não. Era V, passou para W e voltou para V. Ah, tá bom, beleza. Eu tinha 65, agora eu tô com 68. O que eu posso fazer? Fiquei mais velho de repente. Esse é Lucha, velho. Ô, Neto, sabe o que acontece, Neto? Tem coisas, você também, Veloso, tem coisas que a gente não pode esquecer, né? A minha carreira, a minha vida profissional, ela começou no Vasco da Gama como assistente técnico do Antônio Lopes. Verdade. E eu lembro como se fosse hoje, em 1980, o Júnior Lopes, que veio a ser meu assistente, entrou em campo comigo num jogo do aspirante, a primeira vez que eu dirigi um jogo de futebol como técnico. E isso ficou marcado na minha vida, né? E minha vida profissional seguiu, botei o Júnior para trabalhar comigo, fui lá um dia, conversei com o Lopes, olha, aquilo que você fez comigo, eu vou fazer com o teu filho. Botar teu filho para trabalhar comigo, para ele começar, né, a vida dele profissional. É gratidão. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Vasco da Gama, por esse início meu profissional, ao Lopes. Então, o momento do Vasco é um momento difícil. Então, o que eu acabei o Covid, né? Ainda tenho algum resquício, eu não posso ficar falando muito, tenho que tomar muita água. Mas acabou o problema do Covid e o Vasco em 12 jogos para poder sair da confusão e se manter na primeira divisão. E aí eu falei, olha, eu vou, vamos dizer assim, arriscar, eu não acredito. Eu vou pegar esses 12 jogos do Vasco da Gama, não quero contrato para o ano que vem, não quero contrato agora, eu só quero contrato se eu conseguir o objetivo de manter o Vasco na primeira divisão. Só quero receber se eu conseguir fazer isso aí. É uma maneira de eu retribuir aquilo que o Vasco fez por mim lá atrás, quando eu tinha 30 anos, 29, 30 anos, agora com a minha idade, com a minha experiência, retribuir ao Vasco da Gama o que ele fez por mim. Então eu não vejo nenhum problema, nunca fiz isso, mas me sinto confortável em poder, nesse momento, poder ter a facilidade financeira, a tranquilidade com família, ter uma vida profissional totalmente estabilizada, poder ajudar o clube que me ajudou a começar a minha vida profissional. Isso é fé e gratidão. Veloso, a pergunta pro Lucha, esse sabe de bola. Um abraço pro Vanderlei. Isso é monstro. Sempre um prazer falar com o Vanderlei, que eu nunca escondi que... Ô, Veloso, olha pra mim. Veloso, olha pra mim. Tô te olhando. Eu vim aqui, ó. Olha o dente. Tá com os dentes bonitos. Fazendo dente, hein? não vim pescar não. Não vim pescar não. Eu não vim pescar não, Veloso, vim fazer o dente. Ah, você foi fazer o dente, ficou bom, hein? Ficou bonito, ficou bom, ficou bom. Ficou bom, né? Ficou legal. Ficou mais novo. Obrigado. Mas já aprovei e dá uma pescadinha aí. As minhas netas adoraram. Tem a cachaça aqui. Eu não posso tomar uma cachaça, mas a cachaça é daqui, né? Onde não, eu tô, mas você olha, sabe Neto, que você ficou bonito com os dentes mesmo. Ficou bom, você ganhou uns... Obrigado. Neto, ganhou uns você 10 minutos, com uns 10 minutos mais novos. Bastante... Você tem muito prestígio comigo, você não gosta também de você de graça. Você fala que eu tinha que ter treinado você, que se eu treino você, verdade.
tu ia tomar muita dura e emagrecer e ia jogar uma Copa do Mundo, e que um jogador como você não pode deixar de jogar uma Copa do Mundo. Obrigado. Entendeu? Lúcio. Então, eu acho que você é um jogador fantástico. Fez um gol contra mim, Flamengo e Corinthians, que eu não esqueço até hoje, do meio campo. Eu fiz o gol do jogo. Era ele o treinador até hoje. Mas eu tenho uma coisa assim legal, porque eu não trabalhei com o Luxemburgo. Eu tenho um respeito por ele como ser humano que vocês não têm ideia. Porque eu sei o tanto que o Luxemburgo ajuda pessoas que vocês não têm ideia. Ele é muito Vocês bom. não têm ideia o coração que o Luxa tem. Pergunta do Veloso, do Vitor e do Vitor Guedes para o Luxemburgo, que está nos atendendo. Eu gosto muito do Vanderlei. E que está bem de saúde. E nunca escondi que ele foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira como profissional. E a minha pergunta, Vanderlei, é sobre sua passagem no Palmeiras, né? Depois da sua saída, se você fez alguma análise do que aconteceu lá, porque depois que você saiu, não sei se você viu, até o Zé Rafael disse que o que você disse não pegou muito bem no vestiário, você falou que o time estava precisando de alguns reforços, que você talvez não tivesse time para jogar bem, para jogar bonito. Você acha que deu alguma coisa errada naquilo que você projetava? Você esperava que pudesse fazer mais pelo Palmeiras? Como que você hoje vê sua passagem pelo Palmeiras, principalmente o finalzinho dela? Eu vejo o Veloso como uma ex-namorada. Deixa para trás e não pensa mais nela. Pensa para frente, que a minha namorada agora é o Vasco da Gama. Então não adianta eu falar nada que o jogador falou ou não falou. Entendeu? Então, para mim, o Palmeiras foi uma ex-namorada, ficou para trás. Eu vou falar do Vasco da Gama, que o torcedor do Vasco da Gama não vai gostar muito se eu ficar falando do Palmeiras e esquecer de falar do Vasco da Gama. Vitor, beleza. Vinícius Bueno, pergunta para você, depois o Vitor. Bom, tive o prazer de acompanhar o Luxemburgo, sobretudo nesse Campeonato Paulista que ele trouxe de volta para o Palmeiras depois de 12 anos. Acompanhei, inclusive, jogos fora de casa, o Luxa sempre tratando bem a imprensa. Mas eu queria perguntar, até quando teremos Vanderlei Luxemburgo no mundo da bola? Você já conquistou praticamente tudo que você disputou, Luxa. Projetando a sua carreira mais à frente, e a gente sabe que muita coisa mudou no mundo da bola, não sei até que ponto você vai aguentar, já ouvi isso recentemente, é duro aguentar essa boleirada de hoje em dia, né? É muito celular, é muito Eu vou Instagram. até complementar o que você está perguntando com uma coisa que eu falei aqui antes pode terminar. A dúvida é exatamente essa, até quando teremos o prazer, o privilégio de acompanhar Vanderlei Luxemburgo na elite do futebol? Eu acho que você deveria ser presidente da CBF. Quando você parar de não ter que ser coordenador, nada. Você tem que tomar conta da CBF. Brigar com os caras para tomar conta da CBF. Olha, assim, eu acho que ainda posso contribuir e quero contribuir com o futebol brasileiro. Se fala muitas coisas que o futebol ficou moderno, que o futebol está diferente, que o futebol tem isso, tem aquilo. A minha maior preocupação, agora o Abel no Inter está fazendo isso aí, nós não perdemos a nossa essência. Você vê os jogos de futebol hoje, são todos iguais. Os times jogam totalmente iguais. 4-2-3-1, 4-1-4-1. A preocupação só é esquema tático, a transição ofensiva, a transição defensiva, a marcação alta, a marcação baixa. E cadê o drible? Cadê a jogada que desequilibrava uma Copa do Mundo, que desequilibrava uma classificação para a Copa do Mundo, que fazia sempre a diferença? O único jogador que dribla no Brasil hoje é o Neymar. Né? Então, essa é uma preocupação minha de trabalhar em cima do que tem de moderno. O que tem para mim de moderno hoje? Moderno para mim é o seguinte, que você continua correndo em 2006 10 km por jogo. Hoje você continua em 2020 correndo 10 km por jogo. Só que em 2006 você fazia 3% de trabalho de alta intensidade, que é acima de 20 km por hora, 18 km por hora. Hoje um time de futebol tem que ter de 10 a 15% desses 10 km com um trabalho de alta intensidade acima de 18, 20 km. São 1.500 metros de intensidade dentro do jogo de futebol, para frente, para trás e para o lado. Isso é que mudou no futebol, o preenchimento de espaço, tanto a transição ofensiva como defensiva. Mas eu quero que faça isso dentro da cultura do futebol brasileiro, a nossa essência do futebol brasileiro. Então, acho que ainda tem algumas coisas para fazer. Eu acho que tem saúde, graças a Deus, Papai do Céu e os amigos como Neto, Veloso, vocês todos aí que me conhecem oraram por mim, porque esse tal de Covid é uma loteria, tudo sabe se vai ou se fica, e eu agradeço a Deus deixar eu ficar mais um pouquinho aqui na terra, aqui ainda fazendo alguma coisa aqui, porque o negócio é complicado, né? Então, eu não sei quando eu vou parar. Eu acho que eu tenho ainda muita coisa para acrescentar ao futebol. Não tenho dúvida disso. Vitor, pergunta para o Vanderlei Luxemburgo, que se você fizer uma pesquisa
dos ex-jogadores, que eu e Veloso, e dos jogadores atuais, se fizer uma pesquisa, quem foi o melhor treinador que você jogou e qual o treinador que você acha que o Luxemburgo está entre os dois, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser, para mim é o primeiro. Para mim é o primeiro. E aí você escolhe Enio Andrade, que eu gosto pra caramba. Muito excelente. Enio Andrade foi um dos maiores do Brasil. Rubens Minelli. O Minelli, Enio Andrade, o Tele Santana, Zagallo para mim Zagallo também. Deu uma demonstração de que conhece futebol. Assim, Neto, deixa eu te falar com o Veloso que ele falou do Zé Rafael. Vamos só dar uma lembradinha do negócio do Zé Rafael. Zé Rafael, quando eu cheguei ao Palmeiras, ele jogava de lado de campo como atacante pela esquerda. E eu coloquei ele como segundo volante na Copa lá na Florida Cup. Florida Cup. Botei ele como segundo volante, ele se firmou como segundo volante. Então eu só trato isso como a essência do futebol. Você sai do clube, o jogador que se sente magoado por uma entrevista. Eu vou falar o que eu penso com o Fernando Diniz que aconteceu. O Fernando Diniz se equivocou? Se equivocou. Aí eu vi um colunista falar assim, até onde vai o limite dos técnicos? Aonde vai o limite do jogador? Aonde vai o limite do diretor executivo? Aonde vão os limites do futebol? Porque eles falam do técnico. Mas onde é que vão os limites das outras pessoas que trabalham no futebol? Quer dizer, então o jogador tem direito, vocês da imprensa, então o jogador tem direito de falar o seguinte, o Lucha deu uma entrevista que o time não joga assim. Ué, qual o problema que tem? Nenhum problema, eles podem falar tudo, nós não podemos falar nada. Então, quer dizer, ele esqueceu que eu tirei ele de lado de campo, botei ele como titular, jogando como segundo volante e adaptando ele ali. Mas tudo bem, isso faz parte da bola. É isso aí, e a bola gira, mas muito, hein? Vitor, pergunta para o nosso querido Vanderlei Luxemburgo. Boa noite, Vanderlei. Eu tinha pergunta do Palmeiras, mas ele acabou com a lei do ex do futebol. Existe a lei do ex, ele acabou com a lei do ex do futebol, então vou falar do Vasco. Eu não fui treinado pelo Vanderlei, mas o melhor Corinthians que eu vi, o melhor Palmeiras que eu vi, o melhor Santos que eu vi, eu não vi o Santos do Pelé. Foi com ele. Foi com o Vanderlei. Melhor Bragantino, foi com ele. O melhor time que eu vi e torci contra foi o Palmeiras de 96. Foi o melhor time que Uma coisa que você lembrou, o melhor time que o Bragantino teve foi com ele. Melhor time que o Corinthians teve foi com ele. Melhor time que o Palmeiras teve foi com ele. Melhor time que o Santos teve foi com ele. Cruzeiro. Melhor time que o Cruzeiro teve foi com ele. Também. Pô, ele é o Kid Bengala, velho. Desculpa de falar essa barbaridade. Aí eu já não sei. Como diria agora a Pires, prefiro não opinar. Agora, Vanderlei, o Covid, tem uma pesquisa que diz que o Covid pelo amor de Deus. Diminui. Esse negócio do Covid, isso aí eu não tô nessa não, pelo amor de Deus. Vanderlei, falando do Vasco, então... essa coisa do futebol moderno de hoje que mudou o relacionamento do treinador com o jogador, ficou muito mais difícil, muito mais melindre. E me parece que o Thales Magno teve a melhor fase com você no lançamento e estava passando por um mau momento. É um jogo só, mas ontem ele acabou com o jogo, eu assisti o jogo inteiro, não só porque jogou muita bola. Então, bom de bola esse moleque. Se foi a conversa de, porque você tá lá há 2 jogos, uma semana, não deu tempo de mudar muita coisa em treinos. Eu sempre falta de você que lançou ele conversar e a confiança, porque ele voltou a jogar solto, não como um dublê de Jorge Henrique parado na ponta, rodar mais, fazer gol, chutar. Ontem ele, para mim, foi o melhor em campo disparado. Deixa eu te falar, vou falar para 2 ex-jogadores, tá aí, o Veloso e o Neto. Eu chego no Vasco, me apresento abaixo da gama para dar treino à tarde. E eu tenho por mania ir na cozinha, ir no departamento médico, eu fico girando. Aí eu entro no departamento médico da fisioterapia, aí eu vejo o Thales Magno lá, com o fisioterapeuta alisando a mão dele. Eu falei, Thales, o que você está fazendo aqui dentro? Não, eu estou com uma dor na mão, então o fisioterapeuta está cuidando daí. Eu falei, o que ele tem na mão? Com a mãozinha doendo. Com a mãozinha doendo, eu falei, vem cá, Thales, você é goleiro? Não. Então, porra, vai para dentro do campo, rapaz. Você o que está fazendo aqui no departamento médico? O cara fica muito no departamento médico e não vai jogar, então vai embora para dentro do campo. Ele deu um pique para dentro do campo e falou, rapaz, o negócio ficou complicado pro meu lado agora. Então, quer dizer, é você chegar pro menino e falar o seguinte, o que ele está fazendo no departamento médico com 18 anos, mexendo na mão se ele joga com os pés? Ele é Veloso, goleiro. E ele entendeu e foi treinar e dei confiança para ele. Eu falei, eu quero que você faça o que você fez contra o Fortaleza.
dê lambreta, dê lençol, dê caneta, faça o que você sabe fazer no futebol. Ele deu uma lambreta no jogador do Fortaleza, o jogador deu um chute na cabeça dele, o jogador foi expulso, nós ganhamos o jogo. Eu quero que você faça isso, só que cria uma situação seguinte, eu não quero só você do lado do campo, eu quero que você, a hora que o lateral direito passar para o ataque, eu quero que você encoste com um cano de segundo atacante. Deixa o meia marcar a passagem do lateral. E botei ele mais por dentro, encostando com o cano. O cano tem muita experiência. Ele começou a girar. Lá em Goiânia não foi muito bem, mas ontem ele jogou muito bem e está com confiança para botar o seu jogador que nós conhecemos. Agora, tem que mandar ele driblar. Sem driblar, não adianta que o Thales não vai jogar bola. Veloso, a pergunta pro Lucha. Ô Vanderlei, você deu um gancho aí, que é uma coisa que você é a pessoa até perfeita para responder essa minha pergunta, que eu venho dizendo há algum tempo, olhando mais à distância o futebol. É claro que a gente hoje, aqui como comentarista, não tem essa vivência, né, de vestiário como você continua tendo. A minha pergunta é o seguinte, essa relação, principalmente hoje em dia, de treinador para atleta, mudou muito, porque a gente teve aquela convivência na década de 90 e a gente respeitava a hierarquia, respeitava o comando. Hoje, esses jogadores que têm 5 anos de contrato, que têm um salário muito maior, que acaba sentando no contrato, ficou muito mais difícil essa relação do treinador com o jogador. É mais difícil administrar um vestiário hoje em dia do que nesse período que a gente esteve junto? Muito mais difícil, muito mais complicado. E houve uma coisa importantíssima dentro do futebol, e eu já vi organograma desta forma, do futebol de alguns clubes, aonde o diretor executivo está lá em cima e o gerente está lá em cima e o técnico está aqui embaixo. O técnico, que era que os jogadores respeitavam, que tinha conversa com o jogador, pede a orelha com o jogador, ajudava o jogador a não fazer bobagem, como eu ajudei muitos jogadores a não fazer bobagem, não comprar carro toda hora, trocar de carro toda hora, o Macedo, o Tele Santana, Roberto Carlos comigo no Palmeiras, você sabe disso, o Roberto Carlos é um jogador fantástico, mas a gente chegava com um carro de manhã, às vezes chegava de tarde com outro, então a gente ajudava o jogador. Hoje, os técnicos, para chegar no diretor executivo, é a terceira ou a quarta pessoa mais importante dentro do clube de futebol, onde ele sempre foi a primeira pessoa mais importante. Então, eu acho que com a chegada do diretor executivo, eu estou falando porque eu falo para eles, ocupar o espaço do técnico. E ocupar o espaço do técnico, e tem clubes onde tem diretor executivo que foram mandados embora 7 ou 8 ou 9 treinadores, mas eles continuam como diretores executivos e está lá na organograma lá, diretor executivo, gerente, para baixo os técnicos. O Vasco da Gama é o time que revolucionou o futebol mundial. A história do Vasco, ela é maravilhosa. É o primeiro clube a deixar os negros jogarem futebol. Politicamente é um clube essencial. O Vasco tem uma camisa linda. Tem os 3 maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, de campeonatos brasileiros, vindo da base, Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Sempre foi um time muito técnico, sempre foi um time de camisa excepcional. O Vasco precisa voltar a ser o Vasco que você jogou contra quando você jogava no Flamengo. O Vasco é um clube muito grande. As pessoas não têm essa ideia. E eu amo o Vasco. Eu gosto do Vasco demais. Minha esposa é vascaína, a família da minha esposa é muito vascaína. O Vasco precisa voltar à essência do Vasco em relação a saber de tudo isso. O que você pensa disso, Lucha? Com certeza. Eu falei para os jogadores na minha palestra, olha, vocês não têm noção o que é um clássico Botafogo e Vasco. Aí eu falei para eles, um dos gols mais bonitos do maior jogador, o maior ídolo do Vasco de todos os tempos, foi Roberto Dinamite, que ele deu um dominado no peito, deu um balãozinho no Maguanelli e botou a bola para dentro. Isso é história de futebol. Os jogadores de hoje não sabem dessa história, que é Vasco e que é Botafogo. Então, quando eu virei para o jogador, olha aqui, não pense que vocês vão entrar em campo e vão ganhar do Botafogo com facilidade, que essa camisa do Botafogo ali, a camisa do Santos e do Botafogo, os maiores jogadores do mundo jogaram no Santos e no Botafogo. Pelé, Garrincha, Didi, 2 Copas do Santos, Mundo. jogaram no Pepe. Então, eu lembrei isso para os jogadores. Ô Neto, o Vasco é muito pesado. O Vasco, longevo de bastante tempo atrás, cara, é um clube fantástico, jogadores fantásticos, uma torcida fantástica, dividiu o Maracanã, Flamengo e Vasco, e era um show, era uma coisa. E foi se deteriorando ao longo do tempo. Então, eu acho que eu posso contribuir com a minha qualidade profissional, ajudar o Vasco. Ano passado já ajudei, posso contribuir agora mantendo o Vasco na primeira divisão, e o Vasco se reencontrar com a sua história
e poder os dirigentes do Vasco da Gama entenderem que eles têm que deixar o Vasco crescer. Acabou o processo político, acabou o problema. Segue quem vai ser presidente, quem não vai ser presidente, e deixa o Vasco, faz coisa pelo Vasco da Gama. Então eu estou contribuindo, colaborando com isso aí, com a minha capacidade profissional, porque o Vasco possa realmente se manter na primeira divisão, cair é muito ruim, e a gente poder ter o Vasco ano que vem já de uma condição bem melhor para poder disputar o Campeonato Brasileiro e do futebol no ano que vem. Então vamos lá, a última pergunta, sua, Vinícius Bueno, porque você foi setorista do Palmeiras e o que o Luxemburgo sempre foi legal com a imprensa. Sempre. Ele já bateu de frente, mas ele sempre foi diferente dos caras de hoje. E eu o Luxemburgo nunca deixou de... Todas as críticas que ele recebeu e que ele recebe, independentemente do que as pessoas pensam, e aí é uma opinião... Cada um que pensa o que quiser, as pessoas não sabem da contribuição do Luxemburgo para o futebol de hoje. A gente não tem essa ideia, porque a gente nem sempre Guardiola, bom pra caramba, Klopp, bom pra caramba. Mas o que o Luxemburgo revolucionou em relação a se jogar um ótimo futebol foi tremendo. E as pessoas muitas vezes deixam de pensar assim. Então por isso que eu amo ele de paixão e tenho certeza absoluta que esses dentão dele bonito, ele não vai deixar o... Podia ter vindo para São Paulo colocar esses dentes bonitos, não precisava ir no Nordeste, né, né? Botou bonito, senhor. Quem colocou, botou bonito. Depois você... Ah lá, ficou certinho, tá bonito demais. Doutor Michael. Então, a doutor Michael, a gente vai para aí também botar os dedos com o seio, tudo de graça. Michael Jackson. Vamos lá, Vinícius, a última pergunta pro Lúcio pra gente... Tá branquinho igual o Michael Jackson. Tá bonito demais. Ficou bonito o homem. E eu tenho falado muito isso na Rádio Bandeirantes, que pro setorista tá cada vez mais complicado nesse momento de pandemia, porque a gente não assiste treino, e o Luxemburgo chegou com esse discurso de, olha, a academia não pode estar completamente fechada, eu quero os caras aqui, até para eles relatarem pro torcedor o que é feito, o que é trabalhado, e pro setorista faz muita falta aquela resenha, né? Aquela resenha que muitas vezes o preparador chega, o auxiliar também, o treinador, a gente descobre coisas ali que depois são importantes para o nosso boletim, e isso faz muita falta para o setorista. Luxa, de todos os atletas, eu como setorista do Palmeiras vou insistir nesse assunto, desses jovens que você trabalhou e que você lançou, e você merece créditos também e elogios por isso, qual mais te surpreendeu e se você ainda mantém contato com Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo e tantos outros? Não, Vinícius, eu não tenho entrado em contato porque estou trabalhando aí, não vou entrar em contato. Mas eu acho que quando o Patrick jogou o Gabriel Menino e era do Gabriel Veron, eu falei, eu vi um volante que estava até treinando os juniores, ele estava na reserva dos juniores, treinando contra o nosso reserva. Aí eu vi esse jogador jogando, eu falei, esse jogador é muito bom jogador, era o Danilo. Aí eu virei para o presidente, o Gagliotti, e virei para o Boaz e falei, olha, esse jogador vai jogar no time do Palmeiras. Ele é volante que não olha para lado, ele só olha à frente, enxerga à frente. E ele hoje é o jogador titular no Palmeiras. Isso eu fico gratificado porque ele foi no treinamento, que nem voltar os Magno também é a mesma coisa, né? Vinícius, você falou uma coisa importante. Você lembra que quando terminava o treinamento, eu passava de Miguel e ficava ali 5, 10 minutos com vocês? Porque ali eu estava passando a informação que eu queria para vocês noticiarem e poder informar o meu torcedor do jeito que eu queria que chegasse. Então, aqueles 5, 10 minutos que eu ficava com você ali era fundamental. E a outra coisa, como é que você tem um patrocinador tão forte como o Palmeiras tem, outros clubes têm, e você fecha a semana todinha para o patrocinador não aparecer? Futebol é negócio, é business, então você tem que abrir para que possa o patrocinador ser divulgado. E a outra coisa é o seguinte, eu só consigo atingir, agora tem as TV dos clubes, né? O objetivo de falar com o meu torcedor através da imprensa. Não existe outro caminho que não seja através da imprensa. Então, tem que abrir para poder falar com a imprensa. Tem que estar lá dentro para a gente poder conversar. Ô, Luxa, obrigado de você dar esse tempo para nós. Pô, brigadão mesmo. Você eu que agradeço, você é um cara incrível, cara. As pessoas deveriam conhecer você mais, o ser humano que você é. E as pessoas que criticam você, cara, têm o direito de criticar você como treinador. Claro. Agora, como pessoa, poucas pessoas eu conheci na minha vida com a generosidade sua. Um beijo no seu coração e você pode falar o que você quiser. Obrigado. Obrigado, eu agradeço sempre que você me convidar, você sabe disso, eu vou estar sempre presente, Veloso, Vinícius, Vitor aí. Eu me coloco sempre à disposição porque eu acho que a gente tem que falar coisa de futebol. Eu agradeço para mostrar para as pessoas também que eu estou bem. Graças e que vocês se cuidem através do programa Neto. Porque Deus me deu mais uma oportunidade de eu estar aqui.
mas muitos não tiveram essa oportunidade e foram embora. Então se cuidem, usem máscara, se protejam, não deem mole, porque esse negócio desse vírus aí não brinca, é uma loteria, não deem chance ao azar. E os governantes brasileiros, que eles possam pensar que não é uma crise, não é um probleminha, é uma crise na saúde mundial. Então, eles têm que entender que essa vacina tem que ser colocada à disposição da população brasileira e da população mundial, porque senão vai morrer muita gente. Eu agradeço a Deus de estar aqui, porque eu estive lá meio bravo e estou aqui, mas eu podia não estar. Então, eu estou falando para quem está aí, que vai ficar exposto aí, os caras, pelo menos, dar condição das pessoas poderem ter o direito de poder viver. Busca logo essa porra dessa vacina e bota para os caras vacinarem, pô. É isso aí, Lucha. Se vier vacina, é pá na bunda de cá, pá na bunda de lá. A vacina, eu bebo a vacina. Se os caras der no zóio, ó, só pode a vacina no zóio. Enfia no zóio. Vai no ouvido, enfia no ouvido. Ah, no nariz, enfia pelo nariz. É isso que nós temos que fazer com a vacina. Um beijo, Lucha. A gente ama você. Fica com Deus. Obrigado. Um abraço, Vanderlei. Você é monstro sagrado.